Eu li o Livro dos Espíritos, mas eu confesso, era uma leitura maçante para a minha cultura. Mas havia um detalhe: tudo o que eu desejava saber estava ali respondido. Quando eu terminei, pulando umas paginazinhas, eu disse ao Viana: e agora? O que é que eu faço? Ele disse: agora, lê com atenção e dignidade o Livro dos Espíritos. Eu digo: ele notou. Aí eu li e me encantei. Me encantei porque eu dizia: mas Allan Kardec era tão inteligente quanto eu. Porque ele faz as perguntas que eu me faço. E como eu era católico, eu era presidente da Cruzada Eucarística, eu havia feito votos ao Senhor Bom Jesus do Sagrado Coração. Havia criado calo no joelho de tanto orar e pedido ao coração de Jesus que afastasse o demônio da minha vida. Porque eu dizia ao confessor: não aguento mais, o que é que eu hei de fazer? Paciência. É Satanás desejando levá-lo para o inferno. Quer dizer, mas como Deus acha que eu com 18, 19, 15, 14, 12 anos podia lutar contra Satanás se ele, Deus, não podia? Como seria possível? Era uma justiça. Aí eu fiquei de mal com Deus uma boa temporada, porque era um absurdo, ele não aguentava, agora eu tinha que aguentar. Então, Viana de Carvalho me disse: demônio, e fez um estudo decodificando a palavra demônio, demônios, demônio. Depois, para a tradução do hebraico, do aramaico, do grego, do português. Esse demônio são nossos tormentos da psicologia. É a sombra. Todos temos a nossa sombra, a herança antropológica dos nossos arquétipos. São aquelas marcas que vão ficando em nossa estrada e de que necessitamos retornar para reparar. Carl Gustav Jung, fazendo a sua psicologia analítica ou psicologia profunda, pede-nos para fazer a viagem para dentro, para fazer a ponte de ligação entre a sombra do que temos e o self, que é a nossa realidade mortal. Começou então desde aquele momento a me explicar e passar os tempos. Eu li o Livro dos Espíritos 10 vezes continuadamente. E quando eu perguntava a Viana: e agora? Volta a estudar o Livro dos Espíritos. E assim eu fiz. Mas certo dia eu fui convidada para oferecer uma palestra na Faculdade de Odontologia, que ficava ali no Terreiro de Jesus. Era formatura, e você ia fazer formatura com representantes de várias doutrinas religiosas. Eu não sou representante de nenhuma, eu sou espírita, estou no movimento espírita. Fui então em nome do pensamento espírita, proferi a palestra, saudei os odontólogos, e quando terminamos, um grupo de jovens veio conversar comigo. E a palestra que eu havia feito havia sido ditada pelo Espírito Viana de Carvalho. Ele me incorporou, fez a palestra. Quando voltei ao normal, nem lembrava do que havia dito. Mas os jovens não perceberam isso e pensaram que eu sabia alguma coisa. Vieram e, numa linguagem de natureza universitária, começaram a perguntar e a dialogar. E alguns disseram assim: você já leu alguma coisa sobre física quântica? E eu disse: física quântica, eu acho que não li, não. E aí eu já chamei Viana de Carvalho: venha me ajudar, o senhor me meteu nisso, venha me tirar. E o rapaz me fez uma pergunta que não se faz a desencarnado. Ele disse assim: Divaldo, já que os espíritos estão em toda parte, nesse mundo quantum, como poderíamos conceber a possibilidade dentro do vácuo? Meu Deus, eu não entendi nada. Eu disse assim: ele repetiu. Eu me lembrei do Viana. Ele sempre diz assim: quando alguém lhe fizer a pergunta que você não sabe, devolva a pergunta, porque a pessoa também não sabe, e fica tudo bem. Eu disse: o que é que você pensa? Ele deu a ideia, explicou, e eu digo assim: pois é, como nós pensamos também. Também eu não havia entendido o que ele havia falado.
Quando cheguei em casa, eu disse ao Viana: o senhor me enganou. Porque nesses últimos 5 anos eu só tenho lido o Livro dos Espíritos. O senhor me disse que nele tem tudo, que se eu estudar 100 anos, notem a grandeza desta obra. Se o senhor estudar 100 anos, daqui a 100 anos ele é inteiramente novo, porque à medida que o senhor cresça intelectualmente, melhor o entenderá. Eu digo: sim, senhor, mas ele não fala de física quântica. E eu passei essa vergonha. O Viana disse que lamentável. Ele não fala de física quântica. Eu digo: não, porque não existia a palavra, Divaldo. Em 1857, nos dias que antecederam, era a física newtoniana, a física estática. E aí me deu ideia do que era o objeto material, o objeto em decomposição, a matéria tornada energia, energia tornada matéria. Um conceito de Einstein, do ano 1905, da teoria da relatividade do tempo e do espaço. Passou uma tarde me explicando o que era a física quântica. E terminou com esta frase: quando alguém tirado a físico querer ou quiser te embaraçar, lembra-te, a física quântica é a física das probabilidades. Não prova nada. É tudo matemático. É a física das probabilidades. Não te preocupes. E etc. Aí eu fiquei deputado em física quântica. Uma coisa que eu achava tão bonito de física quântica. Pois bem, então Viana disse: agora, para que tu vejas quanto tu és ignorante, pega o Livro dos Espíritos. E eu peguei o Livro dos Espíritos. Abre na questão 540. Eu que já sabia o livro quase todo de memória, eu lembrei. Quando Kardec faz uma pergunta aos espíritos, e eles respondem: o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. E o arcanjo de hoje foi o átomo primitivo de ontem. Então ele me deu uma aula sobre o átomo do carbono, que somente seria desintegrado quando ele penetrasse em outra dimensão, em outro planeta, é que ele experimentaria a fissão nuclear. E então, a partir daí, ele me liberou para ler o Livro dos Médiuns, estudá-lo por 1 ano. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, que me arrebatou a alma. Porque o que mais me fascina na doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. É este homem singular que, na abalizada opinião de um dos maiores filósofos do século XIX, dividiu a história da humanidade. Jesus é tão grande que não nasceu na história. Seu berço abre uma era e encerra um outro ciclo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Isto sempre me fascinou. Jesus é tão extraordinário que esse mesmo Ernesto Renan, no dia 22 de fevereiro de 1862, em Collège de France, dando a aula inaugural, a mais importante da cultura europeia, em Paris, teve a ocasião de começar o seu discurso dizendo: Jesus é um homem incomparável. Ele tirou Jesus da galeria dos mitos e trouxe Jesus para o processo antropológico. É um homem incomparável. E eu lembrei que ele citou Jesus: podeis fazer tudo o que eu faço. Se quiserdes, eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. O Evangelho abriu para minha alma o reino de Deus, que eu não tive a oportunidade de entender enquanto pertencera a outra religião por 18 anos ininterruptos. Abriu meus horizontes do mundo e tirou-me da memória aquele Jesus depressivo, aquele Jesus crucificado, aquele Jesus da amargura. Ele me disse: o amor cobre a multidão de pecados. Podeis fazer tudo. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E não tereis outro caminho senão eu.
esse homem incomparável, que desceu das estrelas para o vale das amarguras e que nos disse aos ouvidos: nunca estarei sós, nunca estarei sós. Eu falei das dificuldades da mediunidade e quantas vezes eu me senti fisicamente absolutamente só, porque não tinha com quem conversar. As almas queridas sempre vinham até mim para poder falar de Jesus, mas eu não tinha quem me falasse de Jesus para mim, exceto quando eu ia ouvir dos outros companheiros. E quantas vezes eu tive que criá-lo dentro da minha imaginação, até o dia 1956, do Rio de Janeiro, quando eu fazia uma série de experiências doutrinárias e me sentia absolutamente a sós. Eu passei pela noite escura de São João da Cruz. Carl Gustavo Jung diz que somente quem teve uma depressão profunda, como ele, por 3 anos, é que pode subir para o autodescobrimento, para poder encontrar a realidade uruburu, aquela serpente que se devora pela cauda. Então, nesse dia terrível, eu estava na residência da senhora Celeste Mota, que me hospedou 30 anos na sua casa, quando, de repente, eu senti um torpor, que me era muito familiar, mas eu não sabia dos desdobramentos da personalidade. E naquele momento eu me recostei no divã, no quarto, e senti sair do corpo, absolutamente consciente como aqui estou. Olhei o meu corpo muito pálido, as mãos estendidas, os pés alongados e encostado à cabeceira. E eu disse: meu Deus, eu acabo de desencarnar. Toquei-me e senti a matéria, nada de uma coisa ter atravessado. Eu também era matéria quintessenciada. Então peguei e disse: desencarnei. Então Joana de Anjos me disse: vais ter agora o fenômeno que vai definir a tua vida. Nesse momento eu comecei a ter um sonho, entre aspas. Estava com Nilson e uma paisagem iridescente, uma gramínea verdejante, maravilhosa, estendia-se. E então, conversando com Nilson sobre o Evangelho, eu olhei casualmente para cima e vi que as nuvens desenhavam a face do Cristo como um perfil. Eu então disse: Nilson, olha para lá. Nilson não viu. Mas naquele momento, quando eu abaixei a vista, estava aquele ser de costas, uma roupa de tarja marrom, bem grosseira, um manto azul, a cabeleira em cachos, e ele de costas virou a cabeça fazendo um ângulo com o ombro e olhou para mim. Então ele me perguntou: tu me amas? E eu me lembrei das 3 perguntas que ele fez a Pedro. E eu lhe disse: sim, senhor, eu o amo. Ele disse: tu me amas? Perdoa a quem te ofender, ou aqueles que te ofenderam. Eu disse: mas meu irmão, ninguém nunca me ofendeu. Eu era tão jovem, 56. Ele disse, sem dar importância: tu me amas? Eu disse: amo. Então perdoa a quem te ofender. Tu me amas? Eu disse: amo, sim, senhor. Tu me darias a vida? Eu digo: sim, senhor. Então ama a quem te ofenda no futuro, e eu esperarei por ti. Nunca revides ao mal. E eu quero dizer, numa confissão pública, talvez das minhas últimas, eu nunca revidei. Nunca. Já me aplicaram bofetada no rosto, já fizeram campanha de difamação. Não é queixa, é narrativa. Já experimentei todo o problema humano, mas nunca me defendi. Nunca.
Todos aqui me ouvem, estão me ouvindo, os que moram comigo. Eu não posso fingir, porque se costuma dizer que o tempo desmascara. Mas há aqui pessoas que vivem comigo há 60 anos. E não há quem possa fingir 60 anos morando, porque também eu nunca saí senão para a doutrina espírita. Fui ao cinema aos 2 anos para poder agradar uma pessoa amiga que gostava de cinema, mas nunca fui. Não é que seja uma personalidade patológica. Nós estamos aqui com o venerando pai da psiquiatria, o doutor Caribé, venerando mestre. Então, essa narrativa não se trata de uma patologia de natureza depressiva, é opção. E aquele que quiser vir até mim, renuncie-se a si mesmo, venha e siga-me e tome a sua cruz. Eu elegi isto. A mim sempre me contentaram as bênçãos do Espiritismo. Nunca revidei, nunca me defendi, porque não pode haver nada, como disse muito bem o Peixinho. Será que alguém é capaz de fingir 75 anos? Ser o mesmo? Viajar por quase 4.000 cidades, a sós, sem dinheiro, falando muito mal o português e nem isto. E alguns verbetes em espanhol, um pouco de francês, das músicas que eu aprendi ao longo da vida. E continuar fingindo, quero dizer aos meus irmãos, que hoje, nesses 75 anos, eu encerro um ciclo. Aquele ciclo de bênçãos que me vieram naquela hora, neste momento de despedida, porque nesta idade, o que é que eu posso esperar mais? Depois dos testemunhos silenciosos, porque nos últimos 2 anos, a divindade me convidou para testemunhos silenciosos. Sempre dizendo, sorria e não diga nada. Não diga nada. Porque a cruz pesa muito mais na velhice do que na juventude. As incompreensões são muito mais doridas, porque não há tempo da gente desfazer. Então eu me sinto profundamente comovido com o espírito da benfeitora, que me viu antes de reencarnar, que me preparou com a sua ternura maternal. Ela é a minha segunda mãe, e a mãe de muitos, uma paciência angelical. É isso que compensa na mediunidade. Nunca, no dia de minha maior amargura, não faz muito tempo, eu pensei em desencarnar. Não suicidar-me, mas em desencarnar. Deixar o barco seguir. Deixar. Não dizer nada a ninguém. Então, como de hábito, eu evoquei Jesus. Deitei-me e fiz uma meditação curativa. Desdobrei-me do corpo e então evoquei. Eu disse, Senhor, são meus momentos finais. Tantas almas queridas aqui em nossa casa, filhas e filhos do coração, porque nossa casa sempre teve anjos, almas devotadas ao bem, corações que renunciaram à sua vida para dirigir nosso trabalho, que fizeram o melhor que puderam da sua existência, para testar armas conosco, espíritos endividados que se vieram redimir, sob a mão generosa de Joana, que me dizia, meu filho, não se abata, não se deixe abater, porque quem vive numa sociedade, numa comunidade de uma média de 10.000 pessoas por dia, sempre tem problemas. Alguém que pensa de uma forma, e aqui estão os que convivem comigo, nunca disse não. Ele é o nosso presidente, nunca lhe disse não. Outros presidentes muito amados que tivemos antes, nunca eu disse não, mesmo não gostando. Na minha condição, que disse, você é o fundador nada, casualmente, não fosse eu seria outro,
Mas Divaldo, ele não lhe perguntou, não, para quê? Está me poupando. Não estou mostrando virtude. Estou falando a quem sofre. Porque quem sofre entende a minha linguagem hoje. Então, eu vi aquele barco, o lago de Tiberíades, que eu conheço, eu visitei Israel já 2 vezes, e então eu vi psiquicamente, a isso chamaremos ideoplastia. Não foi Jesus que veio, é uma ideoplastia. Sentado, então me senti tão necessitado de uma palavra amiga, de um abraço, de um carinho, de um toque. Então eu disse assim, Senhor, o senhor está sentado aí sozinho, deixe-me sentar ao seu lado. E de olhos fechados, eu percebi que ele se voltou e me deu sinal. Eu corri e sentei-me no barco. Nisso eu sou apressado. Me sentei apressadinho, e então ele, com uma veste alvinitente em luz, como se fosse um tecido muito delicado, todo tecido em luz. E então eu disse, o senhor deixa eu o abraçar? Ele balançou a cabeça e eu o abracei da esquerda para a direita até tentar alcançar o coração dele. E então ele disse, põe a cabeça no meu ombro. Eu aí pus. E ele me disse, é a etapa final, meu filho. Alegre-se, porque nós só somos vitoriosos aí na terra depois do túmulo. Mesmo eu, no último momento da cruz, poderia ter falhado. Mas depois da realidade, eu voltei com saudade dos corações amigos. E a partir desse dia, eu fiquei doente. Uma doença interior. Uma doença sem diagnóstico. Porque não é uma doença orgânica. É uma doença que me vai levar, com certeza. E então, a grandeza dessa doutrina fez que, através da administração Mário Sérgio, como de outras administrações, chegasse a este momento, para nós, nos próximos 30 anos, porque eu pretendo voltar, e pretendo voltar aqui no Pau da Lima, para frequentar a creche, ainda com Clese lá dentro, para ser disciplinado. E aí Mário já estará de ida, outros diretores nossos encontraremos lá, já programaremos a volta. Sônia, pode se preparar para voltar também. Porque a doutrina espírita é o evangelho que pulsa, não é uma doutrina de tristeza, de melancolia. Já asseveravam os cristãos primitivos, um santo triste é um triste santo. A doutrina espírita está estribada nesta frase, eis que vos trago boas novas de alegria. É assim que Jesus começa. Ele trouxe boas novas, que em grego é evangelion, é o evangelho, para que nós pudéssemos ir para o reino dos céus, não como ovelhas tristes e felizes, mas como aqueles que descobriram o maior tesouro, porque o Espiritismo conseguiu o mais notável fenômeno histórico, matou a morte. Ninguém morre. Morrer é transferir-se de um estado de energia para o outro. Dizíamos que a vida é única em 2 fases. Na teoria quântica, à medida que aumenta a velocidade, diminui a massa. E à medida em que a massa se dilui, vira energia. É o caso da luz com seus fótons. Então a luz tem energia e tem matéria. Assim dizia Oppenheimer. É necessário, portanto, que a nossa vida seja cristã alegre. Chico Xavier escreveu assim: o espírita é aquele que está chorando, mas chegou alguém, ele enxuga as lágrimas e vai consolar o outro. E Chico sabia muito bem, porque também recebeu muitas bofetadas na face, muitas. Foi espezinhado
pelo próprio sobrinho que o caluniou, porque a calúnia é a arma dos infelizes. O próprio sobrinho vendeu a um sacerdote da época que, em 1957, declarou que todas as obras do Chico eram preparadas pela Federação Espírita Brasileira. E ele apenas anotava que ele, o próprio sobrinho, fingia-se de médium, porque tinha muita facilidade de poetar. Ele conseguia imitar estilos. E eu estava em Uberaba, quando Chico Xavier disse estas palavras ao repórter do Minas Diário. Meu sobrinho, notem, desmoralizou todos os jornais de Assis Chateaubriand, inclusive a revista Cruzeiro, a mais lida da época, publicou em primeira página. E ele disse exatamente isso que eu apliquei para mim. Meu sobrinho é um homem de bem. Ele tem ideias, às vezes, extravagantes, mas é um filho de minha irmã muito bom. Ele falou isso, se é que falou, os senhores é que dizem. Então eu respeito a ideia dele. Ele tem o direito de ter essa ideia, mas agora eu vos peço licença para me deixar em paz, para trabalhar sob a visão da Mãe Santíssima. E não deu a mínima resposta. Chico Xavier foi eleito o homem mais especial e importante do Brasil em todos os tempos. Ele recebeu todas as homenagens que outros brasileiros não receberam. E continua assim: eu sou Cisco, Francisco. Tirou o Fran, fico Cisco. Eu sou um sapo com uma vela acesa. A vela é a mediunidade. Tirou a vela, o sapo brucutu dentro do mangue. Então não era um farsante, não era uma humildade, não. Ele era assim. Eu dormi no seu quarto com ele muitas vezes. Fui seu hóspede em Uberaba, em Pedro Leopoldo. Temos cartas confidenciais, amigas, autodesvelando-nos. Protegeu-me carinhosamente. Deu 10 prefácios para as obras de que eu sou médium. Psicografou Tagore para o nosso livro, que ninguém sabia que eu estava psicografando o poeta da Índia. E ele deu o prefácio. Colocamos como fotocópia. Deu prefácio para a obra de Vitor Hugo, de Manuel Filomeno de Miranda, de Amélia Rodrigues. E um dia inesquecível, estávamos juntos e eu com um livro para levar para ele. E ele disse: o que é isso, Divaldo? Eu disse: é um livro. Como é o nome? Alerta. Ele disse: meu Deus, eu acabo de psicografar o livro de Emmanuel ontem, que se chama Atenção. Alerta e atenção. E nessa noite, Emmanuel deu o prefácio do alerta baseado no atenção. Então, se toda a humanidade me visse como farsante mediúnico, não me afetava absolutamente, porque ele apoiou toda a sua existência. E antes de morrer, porque ele dizia: quero morrer num dia em que o Brasil esteja alegre. Poderia haver maior alegria do que o pentacampeonato do Brasil, daquele julho inesquecível, quando o Brasil alcança o pentacampeonato. Ele estava dormindo, abre os olhos e pergunta ao auxiliar de cozinha que estava velando com ele: quem ganhou? Brasil, Chico. Meu Deus, Pai nosso que estais nos céus. E desencarnou. Senhor, eu gostaria de ser o amor que se expressa na bondade e agradecer-te tudo que me deste, tudo que me dás, o ar, o pão e a paz. Dizer-te da minha gratidão pelos olhos que eu contemplo a natureza, a terra e a sua beleza, as flores em todas as cores. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar. Porém, diante da minha visão, eu percebo os invidentes que caminham na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. E por eles eu rogo,
comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que legisla, pela voz que perdoa, pela voz que o teu nome profere com dulce da unção. Obrigado, Senhor. Mas diante da minha canção eu encontro aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que da outra vida eles cantarão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo meu coração, pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que do seio agasalham o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um duplex, um paraíso, uma favela, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de companheiro ou companheira, de irmão, de alguém que me dê a mão, de um gato ou de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim eu te negarei. Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.